Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Nesse vídeo, farei a resolução da lista de exercício Associação de Resistores aplicadas nos colégios estaduais Baldomero Barbará e CIEP 485, professor João Batista de Barros. A lista de exercício pede o seguinte: determine a resistência equivalente entre os terminais A e B das associações representadas a seguir. A lista de exercício possui 10 itens. Iniciando pelo primeiro item, temos aqui os pontos A e B. Devemos determinar a resistência equivalente entre os terminais A e B. Ou seja, nesse circuito temos 4 resistores. A resistência equivalente vai restar somente um resistor. Então, para reduzir 4 resistores a um único, devemos determinar as associações de resistores série e paralelo. Então, observe que o resistor de 18 não podemos associar diretamente com o conjunto de 3, pois o conjunto de 3 resistores estão em paralelo. Então, devemos determinar a resistência equivalente desses 3 resistores. Então, vamos aplicar a fórmula, que é a seguinte: dividido pela resistência equivalente é igual ao inverso de cada um dos resistores. O inverso é 1 dividido por 5, que é o primeiro resistor, mais 1 dividido por 10, e o outro resistor 1 dividido por 5. O passo seguinte é determinar o menor múltiplo comum entre 5, 10 e 5. Então, vamos continuar. 1 dividido pela resistência equivalente é igual ao menor múltiplo comum de 5, 10 e 5 é 10. 10 é múltiplo de 5, então o menor múltiplo comum é 10. Aí fazemos o seguinte: 10 dividido por 5 é 2, multiplicamos pelo numerador, que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Mais 10 dividido por 10 é 1 vezes 1, 1. E 10 dividido por 5 é 2 vezes 1, 2. Então, o inverso da resistência equivalente é igual a 2 mais 1 mais 2, 5. Então, 5 dividido por 10, temos que determinar a resistência equivalente. Então, vamos inverter as duas frações para determinar a resistência equivalente. Então, vai ficar resistência equivalente dividido por 1 e fazemos o mesmo com a outra fração. Então, 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é 2, então a resistência equivalente é 2 ohms. Agora, redesenhamos o circuito, transformando esses 3 resistores em apenas um resistor. Então, temos aqui o ponto A, o resistor equivalente, que foi determinado, e o resistor de 18 mantemos. Então, vamos anotar 2 ohms, 18 foi mantido. Agora, temos uma ligação em série. A resistência equivalente em série basta somar os valores. Então, a resistência equivalente será 2 mais 18, resistência equivalente igual a 20. Então, a resposta do primeiro item, a resistência equivalente, 20 ohms. Vamos agora para o próximo item. Novamente é um circuito misto, temos associações em série e em paralelo. Então, podemos identificar que temos uma associação em série no primeiro ramo de cima, de 20 e 10, associação em série, os resistores estão em fila, ou seja, um após o outro. Associação em série, basta somar os valores dos resistores, então a resistência equivalente para esse ramo será 20 mais 10, 20 mais 10 é igual a 30. Então a resistência equivalente, 30 ohms. Temos logo abaixo também outra associação em série, de 15 e 20, então vamos determinar a resistência equivalente, será a soma de 15 mais 20, resistência equivalente, 35 ohms. Agora, vamos redesenhar o circuito com a nova configuração. Então, primeiro ramo, 20 mais 10 é 30. Então, primeiro resistor equivalente, 30 ohms. A seguir, repetimos o resistor que não foi mexido, também de 30 ohms. E logo abaixo, a associação de 15 e 20, 35 ohms. Então, observe que agora temos 3 resistores em paralelo. Então, devemos determinar a resistência equivalente em paralelo. Então, o inverso da resistência equivalente, utilizando a fórmula, 1 dividido por 30, mais 1 dividido por 30 novamente, mais 1 dividido por 35. Então, o menor múltiplo comum de 30 e 35, vamos determinar aqui ao lado, 30, 35, decompondo em seus fatores primos por 5, 30 por 5 é 6, 35 por 5 é 7. Aqui podemos já fazer por 6 e 7. Fazendo a multiplicação dos fatores primos, 5 vezes 6, 30, vezes 7, 210. Então, menor múltiplo comum, 210. 210 dividido por 30
é 7 vezes 1, 7, mais, novamente, 7, e agora 210 dividido por 35 é 6, 6 vezes 1, 6. Então, a resistência equivalente, o inverso da resistência equivalente, será igual 7 mais 7, 14, mais 6, 20. 20 dividido por 210, invertemos as duas frações para ficar a resistência equivalente, então será 210 dividido por 20, podemos simplificar os dois zeros, vai ficar 21 dividido por 2, 10,5. Portanto, a resposta 10,5 ohms. Agora o terceiro item, também um circuito misto, vamos acrescentar mais um nó C, para poder determinar a resistência equivalente. Então vamos observar o seguinte, a resistência de 5 ohms e 15 ohms estão em série, então vamos determinar essa resistência equivalente, somando 5 mais 15, resistência equivalente é igual a 20 ohms. Então agora vamos redesenhar o circuito, partindo aqui do ponto A, terminal A, a resistência equivalente foi calculado, 20 ohms, e vai até o ponto C. Observe que temos uma resistência de 30 ohms entre o ponto A e o ponto C. Vamos representar 30 ohms. Do ponto C, temos um outro resistor de 8 ohms, que vai até o ponto B, 8 ohms. E do ponto A ao ponto B, outro resistor de 80 ohms. Então o circuito foi redesenhado. Temos aqui uma associação em paralelo. Não podemos associar 8 com 20, pois temos essa ligação de 30 ohms aqui, o resistor de 30 ohms, fazemos primeiro o paralelo desses dois resistores. Quando são somente dois resistores, podemos utilizar a seguinte fórmula. Resistência equivalente é igual a R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então, resistência equivalente será igual, R1 pode ser qualquer um dos resistores, vamos adotar como 20, então 20 vezes 30, e 20 mais 30. 20 vezes 30, 600, e 20 mais 30, 50. 600 dividido por 50 é igual a 12. 12 ohms é a resistência equivalente desse conjunto em paralelo. Então vamos redesenhar o circuito, considerar agora a resistência equivalente dos dois resistores, 12 ohms. Repetimos o de 8 ohms, no terminal B, 12 ohms, 8 ohms. E repetimos também o de 80 ohms. Agora temos a associação em série de 12 e 8, será a soma dos dois. Então 12 mais 8 é igual a 20, então a resistência equivalente 20 ohms. Redesenhando, vamos ter uma resistência de 20 ohms com o resistor de 80 ohms. Então paralelo, 20 e 80. Vamos determinar o paralelo, a resistência equivalente paralela, multiplicando 20 por 80, dividido por 20 mais 80. 20 vezes 80, 1.600. Dividido por 20 mais 80, 100. Fazendo a divisão, podemos simplificar o zero. 16 dividido por 1 é 16. Resistência equivalente, 16 ohms. No quarto item, temos também um circuito misto. Esse tipo de circuito, começamos solucionando da direita para a esquerda. Da seguinte forma, observe que temos dois resistores de 20 ohms ligados em série. Então vamos fazer o resistor equivalente em série dessa associação, então será 20 mais 20, o resistor equivalente será 40 ohms. Redesenhamos o circuito, consideramos agora o resistor de 40 em substituição aos dois resistores de 20 ohms. Observe agora que o resistor de 10 ohms está em paralelo com o resistor de 40 ohms, então vamos determinar a resistência equivalente dessa associação em paralelo. Então será 10 vezes 40, dividido por 10 mais 40. 10 vezes 40, 400. 10 mais 40, 50. Fazendo a divisão, o resistor equivalente dessa associação, 8 ohms. Vamos para a próxima tela. Redesenhamos o circuito. Agora temos um resistor de 8 ohms, que está em série com o resistor de 2 ohms. Então vamos fazer a associação em série. Será 2 mais 8, resistência equivalente, 10 ohms. Então agora vamos substituir esses dois resistores pelo equivalente de 10 ohms no próximo circuito. Agora temos 10 ohms e paralelo com 10 ohms. Então vamos ter 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. 10 vezes 10 é 100, 10 mais 10, 20. 100 dividido por 20 é igual a 5. Então o resistor equivalente dessa associação, 5 ohms. Vamos redesenhar o circuito na próxima tela. Observe agora que o resistor de 5 ohms ficou em série com o resistor de 7 e 8. Então vamos determinar a resistência equivalente. Os três resistores estão em série,
portanto, basta só somar. Então, somando 7 mais 5, 12, mais 8, 20. 20 ohms. Vamos anotar agora a resistência equivalente, 20 ohms. Foram substituídos os 3 resistores pelo resistor equivalente, que está em paralelo com o resistor de 5 ohms. Então, vamos determinar a resistência equivalente desse paralelo, 5 vezes 20, 5 mais 20. Resistência equivalente, 5 vezes 20, 100, 5 mais 20, 25, fazendo a divisão, 4 ohms. Então, 4 ohms é o equivalente do paralelo. Vamos anotar no próximo circuito redesenhado. Agora temos 3 resistores em série. 1 mais 4 mais 9, então basta somar. Temos o seguinte, 1 mais 4 mais 9 é igual a 14. Então, a resistência equivalente entre os pontos A e B, 14 ohms. O quinto item também é parecido com o item anterior. Começamos solucionando da direita para a esquerda. Então, solucionando, temos 3 resistores em série. Então, vamos determinar a resistência equivalente desses 3 resistores em série, fazendo a soma, 10 ohms. Então, redesenhamos o circuito, substituímos os 3 resistores por 10 ohms. Temos agora um paralelo de 15 com 10. Então, resistência equivalente é igual a 15 vezes 10, dividido por 15 mais 10. Então, será 150 dividido por 25, que é igual a 6. A resistência equivalente dessa associação em paralelo, 6. Redesenhamos o circuito, substituímos essas duas resistências, 2 resistores, pelo resistor equivalente, 6 ohms. Agora, 3 resistores em série, basta somar. Então, a soma será 2 mais 6 mais 4 é igual a 12. Então, a resposta, a resistência equivalente entre os pontos A e B, 12 ohms. Vamos para o próximo item. No sexto item, temos o circuito. Observe que temos duas associações em série, na parte de cima do circuito e na parte de baixo. Então, vamos iniciar pela parte de baixo, fazendo a associação em série. 2 mais 4 é igual a 6. Então, a resistência equivalente, 6 ohms. Substituímos esses 2 resistores pelo equivalente, 6 ohms. Agora, observe que temos um paralelo, 3 ohms e 6 ohms. Então, vamos determinar esse paralelo. 3 vezes 6, 3 mais 6. 3 vezes 6, 18. 3 mais 6, 9. Fazendo a divisão, 2. Então, a resistência equivalente desses 2 resistores, 2 ohms. Vamos para a próxima tela. Redesenhando o circuito, temos agora o resistor de 2 ohms. Agora, duas associações em série. Primeira, 1 mais 6 é igual a 7. E na parte de baixo, 2 mais 5 também igual a 7. Redesenhando o circuito, o primeiro conjunto fica 7 ohms e o conjunto de baixo também 7 ohms. Paralelo de 2 resistores de 7 ohms, então será 7 vezes 7 dividido por 7 mais 7. 49 dividido por 14 é igual a 3,5, 3,5. Então, a resistência equivalente entre os pontos A e B, 3,5 ohms. Vamos para o próximo item. No sétimo item, da mesma forma, começamos do lado direito do circuito. Então, temos uma associação em série, 10, 20 e 10. Então, vamos determinar a resistência equivalente dessa associação, 10 mais 20 mais 10 é igual a 40. A resistência equivalente é 40. Redesenhamos o circuito, substituindo os 3 resistores pela resistência equivalente. Então, 40 ohms. Então, temos 2 resistores agora de 40 ohms em paralelo. Então, 40 vezes 40 dividido por 40 mais 40. Então, será 1.600 dividido por 80. Temos como resultado, simplificando 0, 160 por 8, 20. Então, 20 ohms é a resistência equivalente da associação dos 2 resistores de 40 ohms. Então, vamos redesenhar o circuito novamente, substituindo os 2 resistores pelo seu equivalente de 20 ohms. Temos agora uma ligação série de 3 resistores. Então, vamos somar 10 mais 20 mais 10, 40. Então, a resistência equivalente da associação, 40 ohms. Redesenhamos o circuito novamente. Colocamos 40 ohms, novamente paralelo. Então, calculando, 40 vezes 40 dividido por 40 mais 40. O resultado, 1.600 dividido por 80. O resultado final, resistência equivalente, 20 ohms. Vamos para o próximo item. Nesse circuito, vamos ter que redesenhar, mas iniciamos aqui
inserindo o ponto C. Inserindo o ponto C, podemos observar que os resistores de 3 e 9 ohms estão associados em série. Então vamos fazer essa associação em série. 3 mais 9, 12, resistência equivalente, 12 ohms. Redesenhamos o circuito, então temos aqui o ponto A, representamos o resistor equivalente agora de 12 ohms, ele vai ligado no ponto C. A seguir, temos o resistor de 4 ohms ligado do ponto A ao ponto C, então ele está em paralelo ao resistor de 12 ohms. A seguir, do ponto C ao ponto B, outro resistor agora de 7 ohms, e do ponto A ao ponto B, um resistor de 5 ohms. Agora vamos resolver o paralelo do resistor de 12 ohms com 4 ohms. Então, o paralelo será 12 vezes 4, dividido por 12 mais 4. 12 vezes 4, 48. 12 mais 4, 16, fazendo a divisão, 3. Então, a resistência equivalente desse paralelo, 3 ohms. Redesenhamos o circuito, vamos substituir esses dois resistores pela resistência equivalente. Então, ponto A, resistência equivalente, 3 ohms. E repetimos os demais resistores, 7 ohms e o 5, que vai do ponto A ao ponto B. Temos agora dois resistores ligados em série, de 3 e 7 ohms. Então, fazemos a ligação em série, calculamos a resistência equivalente, 10 ohms. Então, vamos substituir esses dois pela resistência equivalente, 10 ohms, e repetimos o de 5 ohms. Agora temos um resistor de 10 ohms com o resistor de 5 ohms em paralelo. Então será 10 vezes 5 dividido por 10 mais 5. 10 vezes 5, 50. 10 mais 5, 15. 50 dividido por 15. Os dois números são divisíveis por 5, então vamos dividir os dois valores por 5. 50 por 5 é 10 e 15 por 5 é 3. Então 10 terços ohms é a resposta. 10 dividido por 3 ohms. Agora o próximo item. Nesse circuito, observe que não podemos somar o resistor de 10 ohms com nenhum dos outros resistores. Temos que determinar a resistência equivalente entre os três resistores. Então a fórmula é a seguinte: o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso de cada resistência. Então 20, 1 dividido por 30, mais 1 dividido por 60. Observe que 60 é o múltiplo comum de 20 e 30. Então, 60 é um múltiplo comum. Então, vamos colocar 60 no denominador. Agora, 60 dividido por 20 é 3, vezes 1, 3. Mais 60 por 30 é 2, vezes 1, 2. E 60 por 60 é 1, multiplicado por 1 é 1. Então, temos que o inverso da resistência equivalente é igual a 3 mais 2 mais 1, 6. 6 dividido por 60. E invertemos as duas frações para poder determinar a resistência equivalente. Então, será 60 dividido por 6, resistência equivalente dos três resistores, 10 ohms. Agora, redesenhamos o circuito, ponto A, terminal A, o resistor de 10 ohms, já existente, e agora outro resistor de 10 ohms representando a resistência equivalente. As duas estão em série, então basta somar. 10 mais 10 é igual a 20. Então, a resistência equivalente entre os pontos A e B, 20 ohms. E agora o último item da lista de exercício. Iniciamos da direita para a esquerda, então temos uma associação em série de 3 e 1. Então, fazendo a soma, 3 mais 1, 4. Resistência equivalente, 4 ohms. Redesenhamos o circuito, repetimos os resistores que não foram mexidos, alterados, que são os resistores de 3 ohms, 4 ohms e 4 ohms. O conjunto em série vamos representar como um único resistor de 4 ohms. Aí temos uma associação em paralelo, 4 ohms com 4 ohms. Então, determinando a resistência paralelo, 4 vezes 4, 16. 4 mais 4, 8, fazendo a divisão, 2. Resistência equivalente da associação em paralelo, 2 ohms. Redesenhamos o circuito, então, ponto A, o resistor de 3 ohms, o resistor equivalente e o resistor de 4 ohms. Ponto B. 3 ohms, 2 ohms, que é a resistência equivalente, e 4 ohms. Os três resistores estão em série, então vamos simplesmente somar. 3 mais 2 mais 4 é igual a 9. Então a resposta desse item, 9 ohms. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.